Tatuagens ou cicatrizes, se você tem alguma delas, seja por um trauma que você teve, seja por alguma cirurgia que você fez, ou uma simples tatuagem, acompanhe o vídeo aqui que você vai entender qual é o impacto que um quadro como esse tem na sua saúde. Vamos comigo! Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas e tratamentos conservadores. Para quem não me conhece, são técnicas que não são invasivas, que não geram nenhum tipo de agressão no paciente. E no caso que eu quero contar para vocês hoje um pouco sobre cicatrizes, eu vou contar um quadro de um cliente especificamente, que eu atendi já faz uns 2 anos, talvez um pouco mais. Eu atendo vários quadros com cicatrizes, mas esse foi um quadro que me marcou muito, para você entender qual é o impacto de uma tatuagem, de uma cirurgia, de uma correção plástica que você possa ter feito, tá bom? Eu me lembro bem, era um paciente do sexo masculino, um advogado, uns 36, 38 anos mais ou menos, e ele tinha muita dor no ombro, dor para fazer a flexão do ombro. A gente fez a primeira sessão, era mais ou menos ali no inverno, entre junho e julho, era friozinho, ele vinha com camisa social do trabalho, e eu sou um profissional que, para quem me conhece, eu tento tirar o mínimo de roupa do paciente, né? Alguns colegas até condenam um pouco isso, porque você tem que ver todo o corpo, ver as assimetrias e tudo, e eu já sou do outro lado. Eu sou da seguinte situação de que bom terapeuta é aquele que enxerga com as mãos e não com os olhos. Mas isso é discussão para outro vídeo, não cabe aqui o caso. Enfim, eu optei por deixar ele com camisa, né? E fiz a primeira sessão dele, fiz a segunda sessão, a terceira sessão. E na terceira sessão ele não melhorou tanto quanto eu achei que ele deveria ter melhorado. Ele já deveria estar muito bem, não era um quadro tão complicado. Eu falei, cara, tem algo mais. Aí tem algum problema. E na quarta sessão eu falei, não, cara, agora tu me desculpa, liguei o aquecedor ali e tira a camiseta. Quando ele tirou a camiseta, só faltou botar uma tarjeta assim, ó, burro, na testa. Porque bem no ombro esquerdo ele tinha uma tatuagem gigante, um tribal assim, ó, gigante, mas que não dava pra ver da camiseta longa. Aí eu peguei e olhei pra ele assim, tá, faz um movimento ali. Ele fez um movimento, me dói aqui assim, beleza. Só toquei sobre a cicatriz dele, a gente faz o que a gente chama de dessensibilização. Você pega o ferimento, a cicatriz, a tatuagem, e faz uma tensão nela. No caso, uma tatuagem é só passar a mão, muitas vezes. Uma cicatriz tem outras técnicas. Mas enfim, passei a mão no ombro dele, fez um movimento. Não senti mais a dor, Murilo. Falei, tá, cara, seu problema é esse. Você tem um campo de interferência. Putz, o que é um campo de interferência, Murilo? Então eu vou explicar para vocês. Existem N explicações para cicatrizes, pessoal, mas eu peguei essa história para você ver como é algo comum, tá? E assim eu atendi vários casos, esse ano mesmo eu já atendi inúmeros. Mas enfim, um campo de interferência é uma zona num tecido, que pode ser qualquer tecido do corpo, que está girando como se fosse um bombardeio. Imagina que a pele, maior órgão do corpo, ela recobre todo o corpo, é o maior órgão, tem várias funções, sobretudo imunitárias, mas em tese ela é basicamente uma proteção do meio externo para o meio interno, certo? Você sem pele estaria totalmente à mercê de tudo que tem no meio externo, bactérias, vírus, qualquer coisa do gênero, né, nesse sentido. Então, quando você faz uma incisão no seu corpo, seja por um trauma, uma cirurgia estética, uma tatuagem, qualquer tipo de corte, você pega a pele, que tem aquela trama de tecido organizada, vamos dizer assim, e você desconfigura isso, gerando uma via de acesso, um canal do meio externo para o meio interno. Isso é muito perigoso para o corpo. Então, ele tem que conter. Se a cicatriz, ela depende, isso não tem uma explicação muito pontual, gente, mas dependendo do grau dela, dependendo da região dela, dependendo dos tecidos que afetam ela, né? Então depende de N fatores. Essa cicatriz ela pode estar ativa ou inativa. Ela pode ter irrigação, circulação, ser um processo contínuo, ou seja, que o corpo se preocupe com ela. Então é uma cicatriz do tipo que tá ali, vermelhinha, muitas vezes, você fricciona ela, ela fica vermelha. Ela está recebendo sangue, ela está recebendo inervação, ela está sendo mantida pelo sistema. Agora, aquela cicatrizinha simplesinha, branquinha, que você aperta não tem nada, provavelmente ela é uma cicatriz inativa, morta. Dificilmente ela vai gerar algum problema. Mas voltando nessa situação do campo de interferência, então quando existe essa situação, aquela região ela vai ficar sempre bombardeada de informações. Informações do sistema imunitário, sistema de defesa, informação da inervação daquela pele. Então, por exemplo, no caso desse advogado, o campo de interferência era na tatuagem, é um ponto específico da tatuagem, não é a tatuagem inteira, tá, pessoal? A gente faz uma técnica que localiza 1, 2, 3 vezes mais campos de interferência e localiza esse campo de interferência, ele é bem dolorido geralmente, ele é bem sensível
e a gente se dessensibiliza, a gente libera essa aderência, né? Esse problema. Então aquele ponto ali está recebendo uma inervação. No caso do ombro, por exemplo, aqui seria mais ou menos na altura de C5, cervical número 5, no pescoço. O nervo sai daqui e inerva mais ou menos aqui. Tem vários outros nervos que também passam ali que poderia ser C6, C4, mas enfim, vamos considerar C5. Dali também saem todos os nervos que controlam os músculos do braço. Então, mas era uma conexão muito direta. No consultório, algumas vezes acontece conexões bem mais distantes. O paciente tem uma cirurgia de vesícula e gerar dor no ombro. O paciente tem uma cirurgia no quadril, por exemplo, uma abdominoplastia e gerar dor nas costas. Né? Só um exemplo. Então, o campo de interferência é uma área que recebe muita informação, fica sendo bombardeada normalmente pelo sistema nervoso central, né, recebendo essas informações, mas também por outras vias, como eu falei, no sistema imune, e gera uma perturbação. Então, se você tem uma cirurgia de cesárea, por exemplo, há uma tendência, isso é uma questão de anatomia, que a perturbação seja na sua lombar, mas pode ser em outros lugares. Tá certo? Então, sempre que você fizer uma tatuagem, ter um trauma ou ter alguma cicatriz no corpo, ela pode sim ser ativa e gerar alguma perturbação. Como se não bastasse, como ela é uma janela de entrada, o seu corpo ele pega alguns dos soldadinhos do sistema imune e fica o tempo todo ali protegendo, barrando, evitando que entre alguma coisa, enquanto essa barreira que foi quebrada não fique bem fechada. Por isso que cirurgias de grande porte têm mais risco. Cirurgias menores são menos arriscadas. Mas enfim, tem um risco de entrar e o sistema imune fica se preocupando. Toda vez que ele se preocupa, ele gasta energia. Então, mesmo que você não tenha grandes dores, grandes queixas, se você tem cicatrizes pelo corpo, tenha certeza que de alguma forma esse corpo está gastando energia com isso. Mas tem como a gente testar. No consultório eu faço alguns testes que identificam se a sua dor, se ela tem relação com as cicatrizes, se a cicatriz é um problema, se ela está gerando alguma interferência, se ela está evitando a transferência de carga de um tecido para o outro, de forma mecânica mesmo, de um músculo para o outro, de uma fáscia para outra. Então tem como a gente ter certeza se a cicatriz é um problema. Teria muito mais assuntos sobre cicatrizes, mas a ideia é que você entenda, você que está aí me vendo, possivelmente você tem alguma cirurgia, você fez algum procedimento ou está para fazer algum procedimento e não levou em consideração isso que eu acabei de falar. Talvez porque seja novidade, ou mesmo porque talvez você saiba desses fatos, mas ignora eles, porque o benefício da cirurgia para o seu ponto de vista é melhor. É claro que a gente sabe que algumas cirurgias são indiscutíveis, são necessárias, são importantíssimas. Mas será que a tatuagem é? No entanto, né? É uma questão de escolha. E algumas cirurgias são eletivas, né? Cirurgias, principalmente estéticas, são de opção do cliente. Então eu quero que você pense um pouco sobre cicatrizes. Era isso que eu tinha para falar. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que ele foi um pouco curioso para você e um pouco que novo. Eu acho que outras pessoas também vão ter a mesma curiosidade. Eu sempre compartilho os conteúdos que eu sei para ajudar na sua saúde, para ajudar você a entender melhor o seu corpo, mudar o seu pensamento de que porque dói aqui, o problema é aqui, né? Fazer você pensar um pouco mais macro de uma forma muito simples para que você se proteja com as informações corretas, porque você não fique ali à mercê de profissionais que lhe dão basicamente informações soltas, livres. Hoje a informação ela é muito grande, ela está em todo lugar. Então a gente precisa ter para o cliente uma informação de qualidade, para que a gente possa realmente falar a mesma língua e também dar um bom resultado para os nossos clientes. Tá bom? Se você gostou do vídeo, faça a gentileza, compartilha com as pessoas que você ama, faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Tá bom? No mais, muito obrigado.